Fala galera, bem-vindos ao canal, Guilherme Baliego, de novo naquela série de entrevistas para vocês, informação bacana, informação nova, informação boa. Tô aqui hoje no Instituto Lehman. Galera, esse lugar é sensacional, sério, isso aqui é surreal. Vocês não podem ver, eu não vou mostrar, mas é foda. É o seguinte, hoje eu trouxe para vocês o Naldo Correia, que é treinador em vendas. Ele vai fazer amanhã um seminário incrível, que amanhã que seria para vocês, seria no sábado, vocês vão ver esse vídeo, então amanhã tanto faz. O Naldo ele trabalha com vendas, network, palestra, sabe o que é se vender, sabe o que é falar em público. Então, bom, vou parar de falar um pouquinho, só que antes disso, lembra de curtir esse canal, aperta o clique lá pra mim, pelo amor de Deus. Comenta, chama a galera, faz o que vocês sabem fazer, escreve aí. Até que foi besteira, mas escreve pra mim, por favor, tá bom? Naldo, obrigado irmão por ter vindo. Isso, eu agradeço. Eu sei que tá corrido demais hoje aí. Faz parte. Naldo, conta pra gente, pra galera, como é que você surgiu essa ideia de trabalhar com vendas? Sempre trabalhou com vendas ou foi uma coisa que aconteceu com você? Conta um pouco da sua história. Bom, bora lá. Bom, meu nome é Naldo Correia, como ele já me apresentou aí. Bom, minha história com vendas é assim, eu trabalho com vendas desde os 14 anos, hoje eu estou com 31. E no começo, assim, eu não gostava de trabalhar com vendas. Para mim, eu tinha várias crenças relacionadas a vendas e no começo, assim, para mim era só simplesmente por causa do trabalho mesmo. Com 14 anos já comecei a trabalhar registrado, só que em um determinado ponto da minha vida, depois de um certo período trabalhando com vendas, mas de uma forma mais por necessidade e não por de fato gostar, eu entrei para uma empresa de material de construção, onde eu comecei como repositor e automaticamente o próximo cargo para que eu pudesse aí ter uma remuneração financeira melhor, eu teria que trabalhar diretamente com vendas. E foi um período muito delicado, porque é um período onde eu estava me tornando pai, apesar de ter 31 anos aí, com 21 anos eu já fui pai, minha filha faz 10 anos aí esse ano. E aí essa foi uma questão muito forte. A primeira questão foi essa, eu tinha que trabalhar com vendas para poder ganhar mais aonde eu estava trabalhando. E aí foi uma área, assim, foi uma virada de chave muito interessante, porque eu comecei a entender que ao trabalhar com vendas, eu automaticamente aumentava a minha renda e com isso eu trazia várias coisas mais positivas para minha vida, que era o bem-estar da minha família, o bem-estar da minha filha, você poder se vestir melhor, as suas outras áreas da sua vida começavam a ficar mais equilibradas, porque você ganhava mais. Então o foco direto sempre foi quando eu comecei a trabalhar com vendas, a remuneração. Eu acho que todo mundo que começa a trabalhar com vendas pensa muito no ganho financeiro. E existem várias outras coisas por trás de uma venda quando você aumenta o seu ganho financeiro, que é todo esse equilíbrio das outras saúdes da tua vida, que é o que eu falei agora. Então, basicamente, a virada de chave mais foi uma questão de necessidade mesmo. Foi uma coisa assim, de eu precisar muito naquele momento e acabar gerando uma oportunidade para que eu pudesse trabalhar com vendas. Esse foi o primeiro ponto. E por aí eu fui gostando cada vez mais, porque ao fato de entender que as vendas fazia com que eu atingisse outros patamares, eu comecei a subir de cargo nessa outra empresa, comecei a ter várias outras oportunidades de estar em outros lugares com outras pessoas e ter aí uma carreira melhor. Então, foi essa a sua jornada, então? O começo da jornada foi essa. Você falou que foi muito interessante, você falou que eu peguei um dado, você falou aquela questão de ser além do dinheiro, né? O conforto para minha família, você foi pai cedo, pelo visto, né? Pô, eu tenho 33, nem imagino que você vai. Mas aí você disse também que você tinha algumas crenças negativas em questão a vendas. Quais eram essas crenças? Como é que você quebrou elas? Assim, se você pensar de modo geral, nós não somos condicionados desde a infância a ser vendedores. Por exemplo, você já viu algum pai ou alguma mãe falar assim, meu filho quando crescer vai ser vendedor? Dificilmente. Ou vai ser advogado, vai ser dentista, vai ser médico. Só que, por trás de todas as profissões, a profissão que é base para todas as profissões, você precisa entender de vendas. O médico ele precisa vender o seu serviço. Um advogado precisa vender o seu serviço. Um engenheiro. Então, nós vendemos ou um produto, ou um serviço, ou uma imagem, ou uma ideia. Alguma coisa a gente constantemente está vendendo na nossa vida. E a minha crença forte era assim, que para mim vendedor era uma profissão muito ruim. Assim, eu não gostava, porque eu achava que
Para mim, vendedor era ser só vendedor. Eu não sabia a grandeza que estava por trás dessa profissão. E quando eu descobri isso, foi essa minha virada de chave, que através das vendas eu poderia atingir patamares mais elevados. Por exemplo, vou dar um seminário amanhã, serão 2 dias, mais de 150 pessoas, vagas esgotadas, vai me dar assim, um poder pessoal, uma notoriedade muito maior, através do quê? Das vendas. Então, se não fosse as vendas, eu não estaria aqui, não estaria conversando com você, não estaria onde eu estou hoje, onde eu consigo chegar. A minha crença forte era essa, porque eu achava que a profissão vendedor era uma profissão muito baixa, eu desmerecia essa profissão. Quando eu fiz essa virada de chave, comecei a entender, através desses ganhos, né, através do forte impacto emocional e da repetição dos ganhos, isso realmente foi a virada de chave. Você consegue lembrar, você falou para nós, na verdade, de quatro coisas que você vende ou produtos, né, que você vê aí lá. Produto, serviço, imagem e uma ideia. Imagem e uma ideia. E hoje em dia, a gente percebe que as pessoas têm uma dificuldade inicial para vender. Sim. Vender a sua imagem, vender o seu produto. E no mundo atual de hoje, que a pessoa está desempregada, está com dificuldade de conseguir emprego, até mesmo para a pessoa, assim, numa entrevista, conseguir passar numa entrevista, precisa saber se vender. Sim. Você consegue lembrar uma situação sua, alguma dica para dar para o pessoal sobre como se auto-vender, como isso funciona, vender a sua imagem? Tem alguma dica, alguma estratégia que você consegue trazer para a gente? Bom, eu tenho uma história muito engraçada de vendas que foi assim. Nessa mesma empresa que eu comecei com 19 anos, como que eu coloquei meu currículo nessa empresa? Eu tinha um amigo e nós estávamos em São Paulo e eu tinha carro na época, só que eu estava desempregado. E aí ele falou para mim o seguinte, ele me ligou e falou, cara, eu preciso chegar em Santos, tal horário, porque eu tenho uma entrevista de emprego lá. E, tem como você me levar? Eu falei, cara, tem, de um jeito, você põe uma gasolina aí e eu te levo, sem problema. E olha que interessante, ele chegou lá para fazer a entrevista que ele tinha sido convocado. O que eu fiz? Eu peguei o currículo meu e levei e fiquei sentado lá na fila de espera da galera que estava fazendo a entrevista. Ele não tinha sido chamado, eu só estava acompanhando mesmo ali o fato de ele estar indo fazer a entrevista. E aí no meio das pessoas que estavam subindo lá, a pessoa me perguntou, falou assim, olha, você veio para a entrevista? Eu falei, eu não vim, mas eu tenho um currículo aqui. Se eu tiver uma oportunidade, eu queria conversar com quem está entrevistando. Isso, eu falo isso assim, eu lembro da história perfeitamente. Ela falou assim, então tá bom, eles vão terminar aqui, você pega o seu currículo e sobe. Legal. E aí foi muito engraçado, porque ele estava descendo da entrevista, eu estava subindo as escadas, e ele sem entender nada, ele, fazendo, tal, não, deixa, depois a gente conversa. Então eu peguei um currículo meu e levei. Aí as 3 pessoas que estavam entrevistando falaram assim pra mim, mas Naldo, teu nome não tá na lista. Eu falei, não, meu nome não tá na lista mesmo não, mas eu vim trazer o meu amigo e eu quero uma oportunidade só de falar com vocês, que vocês olhem o meu currículo. Eu não tenho os pré-requisitos que a vaga precisa, mas eu posso começar abaixo do que a vaga precisa, porque a vaga era de vendedor na transformação. E eu não tinha experiência no nicho que eles queriam, mas eu tinha experiência com vendas. Eu trabalhava com vendas desde os 14. E aí eles deram muita risada e falaram assim, cara, só pela tua atitude, a gente vai conversar, bater um papo contigo, né? A vaga agora não é para o que a gente precisa de você, mas pelo menos de repositor a gente vai ver se consegue arrumar uma vaga para você. Em menos de 2 meses eu estava com uma repositor na empresa. E foi a mesma empresa que eu trabalhei por 6 anos e eu só saí de lá para dar cursos e treinamentos, porque eu saí de lá como gerente geral de loja. Eu passei por todas as fases que todo mundo precisava para chegar nesse patamar dentro dessa empresa. Agora, em relação à dica, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, conteúdo como esse que o Guilherme está colocando para a gente, são conteúdos importantes, então invista muito em conteúdo gratuito. Tem muita coisa boa na internet. Se você parar de focar em coisas que não vão te trazer resultado e focar em coisas que tenham conhecimento, você consegue muita coisa na internet. Agora, se eu puder te dar uma dica de que investir em relação ao conhecimento, primeiro, faça algum curso de vendas, ou se é gratuito, ou se é pago, invista nisso, porque, presta atenção, um bom vendedor, chega um bom vendedor quebrado, difícil. Um bom vendedor, ele arruma um emprego em qualquer lugar, ele de fato arruma um emprego mesmo. E aí outra coisa que você pode abrilhantar, faça alguns cursos sobre investimento, tem muita coisa boa no YouTube, tem muita coisa boa no Instagram,
coisa de muito conteúdo gratuito. Também já outra, por que acontece? Aí você vai precisar depois, numa grande sequência disso, investir também em técnicas de apresentação. Se você que está me assistindo aí, pode ser que você conheça uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que ela tem muito conhecimento, só que ela não sabe externar esse conhecimento? Existem inúmeras. Talvez você até mesmo está assistindo esse vídeo, é uma pessoa que tem muito conteúdo, mas tem dificuldade em expressar e em colocar isso em pauta. Então, se você também investir em curso de palestrante, uma técnica de oratória, ou alguma coisa em relação a isso para você aprender a se expor de uma forma melhor, outro ganho que você vai ter. E por fim, claro que, mas não menos interessante, não menos importante, é investir em inteligência emocional. De fato, hoje as pessoas que estão emocionalmente mais equilibradas são as pessoas que conseguem atingir maiores patamares. Então, se eu fosse classificar isso hoje numa tríade muito importante: saber vendas, técnica de oratória, você saber se comunicar melhor, e inteligência emocional. Essas três coisas formam uma tríade da alta performance no meu conhecimento. Eu, quando comecei nesse ramo de inteligência emocional, técnicas de vendas e persuasão, marketing digital, eu comecei através de um forte impacto emocional. Foi uma perda muito grande dentro de uma empresa, um risco de ser mandado embora por várias coisas que teriam sido erradas, mas então eu me forcei a estudar inteligência emocional para isso. Normalmente assim. Normalmente assim. Aquela força emocional e você começa a se mover. E aí você vai pra cima. A história que você contou, ela fala muito. Aí você pode dizer que foi sorte, né? O Raul teve sorte de mandar o currículo lá. Eu até brinco com algumas pessoas, galera, sorte é preparo e oportunidade. Sim. Você estava preparado com suas técnicas de vida desde novo e a oportunidade estava ali, você só estava na hora certa, no lugar certo, mas você já sabia o que você queria e já estava preparado para o que você fazer acontecer, estava tudo certo. Você contou um negócio que eu fiquei assim perplexo mesmo. Eu falei, nossa, como é isso? Você começou com vendas com 14 anos. 14 anos. 14 anos. De forma inconsciente, mas era vendas. Assim, inconsciente, o que você vendia com 14 anos? Então, eu comecei lá no litoral paulista, tem chama-se CAMP, né? Então, o Círculo de Amigos é o melhor patrulheiro. Eles contratam os menores aprendizes. Né? E eu passei numa prova, eu fui estudar e lá você fica numa fila de espera para poder trabalhar como menor aprendiz em algumas empresas. E eu fui selecionado com 14 anos para trabalhar em uma empresa, onde era só call center e tal, anotações de pedidos e vendas de material base, que era aterro, areia e cimento, essas coisas relacionadas a material de construção. Porém, era mais um material base. E quando eu comecei a me deparar com isso, então, o que eu era lá? Eu era vendedor. E eu odiava aquilo, cara. Eu odiava aquilo. Pra mim, aquilo era o pior tormento, eu ter que vender alguma coisa, ligar pra alguém pra vender alguma coisa. Absurdo. E hoje, cara, hoje eu não passo um dia sem vender. Hoje não posso. Incomoda. Se fica um dia sem vender, incomoda. Cara, minha profissão hoje é vendas. Eu sou vendedor. Já virou automático? Já virou automático. Já virou automático. E aí nessa fase eu fui começando a gostar, mas nessa época eu só gostava porque me trazia uma remuneração financeira. Só que eu não sabia o que estava por trás disso. Automaticamente, o que nessa época estava me gerando? Além da remuneração financeira, uma carreira, um preparo de quem desde os 14 anos traz experiências vividas tanto no forte impacto emocional quanto na repetição. São duas formas que o nosso cérebro aprende. E com certeza isso faz hoje, para quem pesquisa às vezes jornada do herói, né? Isso faz parte da jornada do herói, né? Que é a jornada do herói, desde o começo são sofrimentos, depois para o grande chamado. E aos meus 19 anos eu tive esse grande chamado, com essa sacada de ir lá, de enfiar no meio da entrevista que não tinha nada a ver, de pegar essa vaga e sempre ir aproveitando. E eu fiquei assim, curioso até pelo sentido de que você começou muito novo. E eu acho que as pessoas hoje elas têm um pouco de preconceito que você falou mesmo, de vou me vender, ainda existe isso no Brasil, infelizmente que o Brasil ainda não é um país empreendedor, essa veia que você está começando agora, né, galera? Eu estava vindo para cá e tem não sei se você viu ali perto da Marginal, tem um Bora Empreender gigante, assim, eu achei animal aqui. Tem no prédio, né? No prédio que eu bora aprender, eu falei, nossa, né, o negócio está acontecendo. Então tá uma onda bacana disso. Sim. E aí eu sei que hoje, por exemplo, tem muita gente que é muito nova e muita gente que é muito velha.
ou muito idosas, sei lá, como querem ser chamados. Mas no caso, todos podem aprender a vender, em qualquer idade, tem uma restrição, porque as pessoas às vezes têm um bloqueio, já estou velho para isso, não vou fazer. O que você fala para essas pessoas? Cara, o grande segredo que eu considero das vendas é você amar o que você faz. Pode ser qualquer idade que você tiver. Se você não ama o que você vende, nada que eu falar para essa galera que vai estar aqui, mais de 150 pessoas, se eles não amarem o que eles vendem, não adianta técnica de PNL, não adianta técnica de gatilhos emocionais, não adianta nada que eu falar aqui. Você precisa amar o que você vende, você precisa confiar no que você vende. Eu confio extremamente no que eu vendo hoje. Então, quando eu falo do preço do meu produto, eu não tremo de falar que eu tenho um produto XYZ, produto de high ticket, que são produtos super caros. Eu sei o valor do meu produto e eu acredito no processo de transformação que ele vai causar nas pessoas. Por exemplo, uma coisa que é interessante, você tem que estar na sua cabeça se você quer trabalhar com as vendas. As pessoas não querem comprar o seu produto. Ninguém quer comprar produto nenhum. Galera. Ninguém quer comprar produto nenhum. As pessoas querem comprar a transformação que o seu produto causa. A pessoa não quer comprar um plano de academia, ela não quer comprar, ela quer comprar a transformação que a academia vai fazer para ela. Então não faz sentido nada em relação às vendas se você não acreditar nisso. Porque as pessoas não querem comprar, de fato, ninguém quer comprar. Desde criança nós somos condicionados a não comprar e a não gastar. Isso é fato. A nossa economia, a nossa base familiar nos condicionou a isso. Então, se você for focar nisso, você vai estar perdendo seu tempo. Agora, se você ama o que você faz, você sabe o processo de transformação do que você faz, que gera na vida das pessoas, cara, não tem segredo nenhum. Você vai falar sorrindo do preço do seu produto. Exatamente. Mas o preço do meu produto é 4 vezes maior do que o preço do meu concorrente. Não há problema nenhum. Se o teu produto leva à transformação e você considera que ele tem um preço justo, cara, se não for eu que for comprar teu produto, alguém vai comprar. Porque ele de fato causa essa transformação. Então essa é a dica máxima. Velho, novo, qualquer faixa etária, cara. Homem, mulher. Cara, se você ama o que você faz, temos casos aí de empresários que começaram aos 60, aos 70, como temos aí grandes empreendedores que começaram aos 11. Exatamente. Cara, muita história. Muito. Então, você confiando no que você faz, cara. Aquela história, né, de você vender preço ou valor. Isso é um valor muito grande. Sabe, você tem com certeza falar pra galera sobre preço e valor. Cara, na minha teoria, assim, claro que esse é o meu modelo de mundo, o preço é simplesmente aquilo que você colocou para as pessoas pagarem. E valor é o que elas percebem a partir do momento que você colocou o valor. Se eu coloco que um curso meu custa e tem um investimento de R$900, a pessoa pode achar caro ou barato mediante a minha promessa de entrega. Então, qual o benefício que o produto traz para a vida daquela pessoa? Será que se com um curso meu de R$900 ou 1.000, 2.000, 3.000, a pessoa vai gerar uma transformação na vida dela que esses 3.000 ela vai pagar assim no mês? Não. Então, é muito isso que vai fazer mais a diferença. É isso que faz a diferença. Para esse valor é muito relativo. Para algumas pessoas falam assim, mas é balela, porque preço às vezes está super caro aqui, e aí o mercado hoje está muito concorrido, e o mercado hoje tem gente vendendo tudo. Tem sim, tem pessoas que vão vender um seminário de vendas a X valor, outras a Y, e eu vendo a Z, mas eu sei a transformação que eu vou causar nas vidas das pessoas. O que importa é isso. Eu saber, mas aí eu tô hoje na média de mercado, o meu preço é a média de mercado. Toma cuidado, quem está na média de mercado é mediano. E aí o seu negócio é um negócio mediano ou é um negócio transformador. Né? Você quebra aquele status quo no caso, né? Vai quebrar o status quo do negócio. É isso aí. Tem que quebrar isso. É isso aí. Quebrar o status quo, que é aquele padrão, não ficar tendo que vender para aquele meio do caminho. Né? Cara, existe vários percentuais, né? Um pequeno percentual são as pessoas que estão prontas para compra. Outro percentual um pouquinho maior são as pessoas que estão pesquisando. Só que existe um percentual gigante das pessoas que não estão procurando nada para comprar. Se você ficar focando nas pessoas que querem comprar, ali é um mercado muito mais concorrido. Com certeza. Por que você não monta uma estratégia para as pessoas que não querem comprar o seu produto, que é um público maior?
Só que você vai ter que ter um pouco mais de trabalho para criar uma estratégia para vender para essas pessoas que não querem comprar. Elas só estão por aí. Aí você gera uma curiosidade nessa pessoa, através disso você gera um gatilho de reciprocidade, por aí vai, né? Existem inúmeros gatilhos aí. Mas isso é uma estratégia, Naldo, que você está falando de persuasão, estou persuadindo a pessoa a gastar comigo. Aí eu volto àquele negócio lá. Você confia no seu produto? Você confia na transformação que o seu produto vai gerar para as pessoas? Tá bom. É isso aí. O persuadir não é nada demais, na verdade. O persuadir o tempo todo, para namorar, para casar, para ter filho, enfim. Pois é. Não tem como isso acontecer. Naldo, obrigado por ter Eu que agradeço. É sensacional. Pessoal, eu vou colocar o Instagram, o Facebook, tudo no Naldo aqui, para você conversar com ele. Vai lá, vai na página dele, curte. Ele vai dar um seminário de vendas aqui. Animal, vendedor extraordinário, top. 150 pessoas, né? Mais de 150. Caralho, surreal. Vagas esgotadas, lista de espera de 40 pessoas. Já tem o próximo evento agora em setembro, já estamos com 90 pessoas, por aí vai. Fantástico, animal. Naldo, obrigado de coração, valeu. Galera, obrigado por tudo. Valeu. Curte o canal, comenta, tamo junto. Valeu. Valeu, irmão. Valeu.